Meu nome é Bruno Kaiser e desde criança as tartarugas são minha paixão. Eu cresci maravilhado em estudar os quelônios e quando comecei a estudar eletrotécnica na Fundação Liberato, queria fazer a minha parte para ajudar na preservação deles. Assistindo uma reportagem da TV Atividade sobre o Carga do Paraíba, logo percebi que o monitoramento que eles utilizam através de radiofrequência possui uma série de defeitos. Por exemplo, aquela grande antena que o operador utiliza e a necessidade de o operador estar próximo do animal, no caso, próximo ao rio. Nessa hora, me veio uma ideia. Como construir um dispositivo eletroeletrônico de monitoramento do Carga do Paraíba que pudesse superar esses defeitos? Mas antes de responder essa pergunta para vocês, vou contextualizar um pouco melhor. Entre 2010 e 2014, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão governamental de proteção do meio ambiente, conduziu um estudo que avaliou o risco de extinção da fauna brasileira, sendo até hoje utilizado como ferramenta para biólogos guiarem as suas pesquisas em prol de conservação. Nesse estudo, avaliou-se que o Mesoclamis roguei, conhecido popularmente como carga do Paraíba, é uma espécie criticamente em perigo, uma classificação antes da extinção. A população do carga do Paraíba está localizada na bacia do Rio Paraíba do Sul, contemplando os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e possui a maior concentração no rio Carangola, no município de Tombos, em Minas Gerais, um dos afluentes que desaguam no rio Paraíba do Sul. Essa região é de bioma de Mata Atlântica e, como se sabe, é uma das mais devastadas do país, devido ao desmatamento, à rápida expansão demográfica e pelo intenso, diversificado e desordenado crescimento econômico ocorrido no último século. A poluição dos rios e a diminuição dos habitats naturais são grandes fatores para a situação em que a espécie se encontra atualmente, com menos de 400 indivíduos. A poluição dos rios e a diminuição dos habitats são grandes fatores para a diminuição. Estima-se ainda, no caso de não haver diretrizes para sua preservação, que a espécie tende a diminuir em 80% no futuro próximo. E segundo o biólogo Brás Cosenza, em entrevista concedida à TV Atividade em 2015, no levantamento que foi feito há 4 anos atrás, onde se levantou 300 indivíduos, foi rodado programas matemáticos, onde gerou um cenário de possível extinção da espécie se nada fosse feito nesses 4 anos. Na verdade, foram feitas várias ações e em 2016 esse programa será rodado novamente e um novo cenário será colocado à disposição dos órgãos públicos para a proteção da espécie. Dessa maneira, para solucionar o problema de falta de localidade dos ninhos, alta mobilidade dos animais e os desafios de monitoramento com dispositivo de radiofrequência, tive a ideia, conversando com meu orientador Nando Galbarino, de utilizar o GPS, uma tecnologia surgida nos anos 70 que permite que um usuário em qualquer lugar da superfície da Terra possua acesso a no mínimo 4 satélites, que permitem saber o posicionamento em tempo real através de coordenadas. Para essa informação de coordenadas ser transmitida ao pesquisador, escolhi o módulo GSM, por ser uma tecnologia que pode ser utilizada em qualquer área onde exista cobertura de sinal, sendo que existem postes de operadoras a 3 km de distância dos locais de captura da espécie por Drummond em 2002. Porém, no caso de não haver sinal de GSM, foi escolhido um transceptor wireless para transmissão de informação. Por último, pretende-se testar o dispositivo para saber se atinge a demanda dos pesquisadores. Para suprir as necessidades de uma localização precisa do animal, foi escolhido um módulo GPS GYNEL6MV2 devido ao seu baixo peso de 14 gramas, alta temperatura de operação de -40 a 85 graus Celsius, alta precisão de 5 metros, dimensões reduzidas de 35 por 25 por 25 mm, baixa tensão e corrente de alimentação, 2,7 a 5 volts DC e 45 mA, respectivamente, e a possibilidade de ser controlado por um microcontrolador programável. Para transmitir a informação obtida, será utilizado o módulo GSM GPRS SIM900, que foi escolhido devido ao seu baixo peso de 43 gramas, temperatura de operação equivalente à do módulo GPS, dimensão reduzida de 24 por 24 por 3 mm, baixa tensão de entrada de 3,2 a 4,8 volts DC e um modo de baixo consumo de energia, SLEEP, de 1,5 mA.
além de poder ser controlado por um microcontrolador programável. Um transceptor wireless NRF24L01 foi escolhido para caso não haja sinal de GSM, sendo um utilizado no próprio dispositivo, o transmissor de sinal, e um em uma antena na margem do rio, o receptor do sinal. Esse foi escolhido devido a uma corrente de alimentação de apenas 1 microampere, devido ao modo de economia de energia Power Down. Tensão de alimentação de 1,9 a 3,6 volts de DC, dimensões reduzidas de 33 por 14 por 5 mm, além de poder ser controlado por um microcontrolador programável, e possuir um alcance de até 100 metros, condizente com a largura do rio de 23 a 25 metros. O microcontrolador escolhido foi o ESP8266, devido ao seu baixo peso de 7 gramas, dimensão reduzida de 24 por 14 por 1 mm, baixa tensão de operação de 3,3 volts e podendo controlar o restante dos dispositivos. A bateria escolhida foi uma obtida através de doação do iPhone 6S de 1715 mAh. O painel solar escolhido foi para aumentar a autonomia da bateria do dispositivo. Esse foi o de baixa tensão de 5 volts DC, devido à baixa corrente de operação, 110 mA, e tamanho reduzido, de 110 por 69 por 25 mm. O dispositivo eletrônico será envolvido por uma capa à prova d'água que possui uma proteção contra os efeitos contínuos de imersão de água e poeira, suficiente para o dispositivo, já que, segundo Drummond, os animais vivem em águas rasas de até 2 metros de profundidade, equivalente com um grau de proteção IP68 garantido pela norma ABNT-NBR e EC 60529. O dispositivo vai seguir o seguinte método de construção. A bateria de 1715 mAh, que será carregada através de uma placa solar de 5 volts, alimentará o microcontrolador ESP e os demais módulos encontrados no dispositivo. O módulo GPS recebe as coordenadas do satélite, que são repassadas ao dispositivo móvel do pesquisador através de um módulo que utiliza do sistema GSM, Global System for Mobile Communications. Caso não haja sinal de GSM, será utilizado um transceptor wireless NRF24L01 no dispositivo, o transmissor do sinal, e um em uma antena móvel na margem do rio, o receptor do sinal. Essa antena fora da área de cobertura se comunicará com outra que estará disposta em uma área onde há cobertura de sinal de GSM, que possa transmitir o SMS para o pesquisador. O dispositivo será controlado pelo microcontrolador ESP, programado através de uma linguagem Processing. Foram realizadas 3 simulações, uma para testar o GSM, uma para testar o transceptor e uma para diagnosticar possíveis erros que possam ocorrer com o dispositivo submerso em água. Não é necessário um teste de profundidade, já que essas condições já são garantidas pelo grau IP68. A primeira simulação será a programação do dispositivo para enviar suas coordenadas através do módulo GSM GPRS C900 através do celular cadastrado para receber a informação. Esse teste confirmará a eficiência do dispositivo em uma situação que existe sinal de GSM. A segunda simulação será o envio das informações através do transceptor wireless NRF24L01, simulando uma situação que não exista sinal de GSM. Nesse caso, o transceptor transmissor do sinal deverá enviar a informação ao transceptor receptor do sinal. Este, por sua vez, deverá mandar o sinal para o módulo GSM GPRS no dispositivo, que em uma situação real estaria numa antena onde exista sinal GSM. Esse teste será aplicado numa distância de 25 metros, que é a largura máxima do rio, uma distância intermediária de 50 metros e uma distância máxima de 100 metros. A terceira será o dispositivo submerso em um aquário de 100 litros, com 50 centímetros de profundidade, que foi obtido sem custo, para observar qualquer possível alteração do dispositivo em condições de submersão. A segurança do dispositivo imerso é garantida pelo grau de proteção IP68. Segundo a bibliografia consultada e os profissionais em contato, na maioria dos estudos realizados no monitoramento animal é utilizado o sistema de radiofrequência. Esses são geralmente volumosos, pesados e necessitam de antenas externas, se tornando muitas vezes ineficazes ou de difícil utilização,
pois permitem o monitoramento somente durante o período que existe um pesquisador em campo, próximo do animal, não sendo, portanto, possível analisar os dados de localização em tempo real. Sendo assim, a utilização dessas ferramentas de GPS e GSM, que fazem a transmissão ao pesquisador de maneira remota, é de grande interesse por parte dos que hoje realizam esses trabalhos, representando grandes ganhos. Além disso, as bibliografias existentes ressaltam a importância dos dispositivos eletroeletrônicos para a obtenção de dados essenciais a estudos biológicos, e vêm sendo cada vez mais explorados dentro desse ramo. Os materiais utilizados são todos certificados e foram especificamente escolhidos considerando a utilização final, tanto no animal quanto pelo pesquisador. A pesquisa tem a sensibilidade de incluir na sua metodologia uma avaliação por parte do usuário e uma consideração acerca do animal, pois entende que os melhores resultados são obtidos quando é feita a coleta de informações diretamente por parte de quem irá utilizar. Essa pesquisa, apesar de não possuir um protótipo pronto, mapeia atingir os seus objetivos com preço acessível, não necessitando de importações de dispositivos de empresas estrangeiras e usando uma tecnologia superior aos dispositivos de radiofrequência utilizados atualmente. Entre outras vantagens em relação ao método escolhido de monitoramento é que este aproveita de toda a infraestrutura já existente de comunicação, que é a rede de telefonia celular e rede de comunicação por satélite, sendo essas tecnologias já serem amplamente empregadas e testadas, sendo utilizadas em diversos setores, inclusive no monitoramento animal. Os resultados atuais constam de uma estruturação completa e bem definida de todos os materiais utilizados e a abordagem aplicada para melhor satisfazer o pesquisador que irá usufruir desta tecnologia para o entendimento e mapeamento das características físicas, biológicas e sociais do cágado do Paraíba, auxiliando, portanto, a sua preservação. Conclui-se, então, com base nos resultados bibliográficos apresentados, que a pesquisa, apesar de não finalizada, possui uma boa e ampla estruturação do seu futuro, sendo vista como um importante avanço nos métodos atuais para a preservação do cágado do Paraíba e o seu monitoramento. Os materiais escolhidos e a abordagem utilizada, sempre mantendo o interesse dos biólogos pesquisadores como usuários finais do dispositivo, é um diferencial que corrobora com o sucesso esperado. A unificação de conhecimento de diversas áreas é algo muito importante que pode trazer ganhos para todos, principalmente para os animais ameaçados de extinção, como no caso dessa pesquisa. O avanço da tecnologia precisa alcançar as diretrizes em favor da preservação da natureza. Nessa pesquisa, entende-se a natureza como uma forte e importante aliada, sendo responsabilidade cidadã conhecê-la para preservá-la.